Fala, tio Link. Boa noite. Boa noite. Ainda penso em fazer um vídeo da Serious House ou na Serious Earth do Batman? Provavelmente minha favorita do Grant Morrison? Sim, ainda vou fazer do Asilo Arkham. É que assim, eu tenho um negócio que eu tenho um pouco de preguiça de falar de obra que já foi muito comentada. Asilo Arkham já foi muito comentada. Podem notar que os grandes clássicos do Batman não tem vídeo no canal. Não tem vídeo da Piada Mortal, embora eu falei um pouco dela nesse vídeo do Coringa recente que eu coloquei. Não tem vídeo do Cavaleiro das Trevas, que é a principal história do Batman. Não tem vídeo do Batman 1 também, muito consagrado. Não tem do Asilo Arkham. Se tu parar pra pensar, porque eu costumo fazer uma listinha assim, melhores histórias do Batman, né? Eu acho que, claro, cada um tem um gosto, mas assim, eu colocaria em primeiro lugar o Cavaleiro das Trevas, do Frank Miller, em segundo a Piada Mortal, em terceiro Batman 1 ou Asilo Arkham, sei lá, terceiro e quarto, eles ali disputando, em quinto Longo Dia das Bruxas. Então esse top 5 não tem vídeo no canal. O que seria na minha listinha a partir do 6? O 6 talvez fosse Batman Messias, esse tem vídeo. Mas esse tem vídeo porque muita gente não gosta muito ou conhece pouco Batman ou Messias, que eu acho um quadrinho muito bom. Acho um quadrinho muito bom. O Batman eu já cansei de falar aqui, é sempre bom situar a galera que quer, às vezes, começar a ler quadrinhos do Batman. O Batman tem boas histórias ao longo de toda a sua trajetória, ponto. Mas ele tem uma fase mágica, assim, que é num período, isso não é nostalgia falando, tá? Toda vez que saem essas listinhas de melhores histórias do Batman, quase todas são desse período, que é entre 1986 e 1989. É um período de tempo ali muito singular, e ali assim, ó, 90% do que a gente chama de grandes clássicos do Batman são desse intervalo de anos. E por que isso aconteceu entre 1986 e 89? Porque em 86 sai o Batman Cavaleiro das Trevas, do Frank Miller, e muita gente olha para aquilo e fala, caramba, dá pra fazer isso com o Batman, dá pra experimentar com o Batman, dá pra inventar moda. E aí teve um movimento, né, juntou a fome com vontade de comer, porque a DC Comics pegou e falou assim, olha, assim, é preciso até entender o que aconteceu antes para chegar no Cavaleiro das Trevas. O Batman não tava num momento de grande popularidade. Então a DC deixou o Frank Miller, que era um autor já renomado, por causa da sua passagem pelo Demolidor na Marvel, deixou o Frank Miller inventar moda com o Cavaleiro das Trevas. E aí surgiu essa história bastante emblemática do Batman, que é para quem nunca leu, o Batman com 55 anos, voltando ativo, etc, etc. É ali que tem o famoso embate dele com o Superman, que o Snyder miseravelmente adaptou. Enfim, e aí com o Cavaleiro das Trevas, a DC fala, cara, tá dando certo fazer um Batman com uma outra pegada. Ao mesmo tempo, vários artistas viram o que o Frank Miller fez e falou, eu também quero brincar com o Batman. Basicamente isso. Então, assim, grandes quadrinistas começaram a se interessar em fazer trabalhos com o Batman e a DC Comics queria que isso acontecesse. Então, assim, por isso que eu falo, foi a junção da fome com a vontade de comer. E aí, por isso que saíram os grandes clássicos nesse período, né? Por exemplo, o Cavaleiro das Trevas é de 86, a Piada Mortal é de 88. Não, de 87, eu acho. Ou 88, agora não lembro. Batman 1 também, 87 e 88. Acho que é 87. Asilo Arkham é 89. Batman Messias também ali, 89, 88. Até algumas que não são tão boas, mas estão lembradas às vezes, como As 10 Noites da Besta, que também é uma história muito lembrada. A Morte do Robin. Tem mais, tá? O Filho do Demônio. O Filho do Demônio eu quero fazer vídeo. Tá aí. Vou botar isso na pauta. O Filho do Demônio é um quadrinho do Batman, também pouco conhecido. Ele é mais lembrado porque é o primeiro quadrinho que aparece o conceito de... Quer dizer, quadrinho moderno, né? Porque já aparecia isso antes. É o primeiro quadrinho moderno, pós-crise das Finas Terras, que traz o conceito de filho do Batman, do Damian, que depois vai ser o Damian Wayne, que depois vai virar Robin, né? Filho do Batman com a Talia, a filha do Ra's al Ghul. E o Filho do Demônio, por que ele é um bom quadrinho? O pessoal lembra só por causa dessa coisa, assim, porque é a primeira aparição do Damian, não sei o quê. Mas o que é legal nessa história é que é uma investigação muito inteligente do como é que o Batman lida com as pessoas. Eu acho muito boa essa história. Porque ali o Batman, ele começa o quadrinho, parece que é uma coisa assim, de menor na história, mas no fundo é super significativo. O Batman começa tratando o Alfred como empregado mesmo, assim, sabe? Porque depende das abordagens dos quadrinhos. Às vezes o Batman tem mais cumplicidade com o Alfred, às vezes não. Nessa história, o Batman trata o Alfred como empregado mesmo, e era isso, sabe? O Batman é empregado. O Alfred é empregado, sabe? Tipo, o Alfred começa a questionar as coisas que o Batman tá falando, o Batman quase fala assim, tá, cala a boca, você é meu empregado, o que você tá me dando conselho? E aí o Batman lá, eles têm que enfrentar um vilão lá, o Ra's al Ghul pede ajuda dele, que é um cara pior que o Ra's al Ghul, aí o Batman vai ajudar o Ra's al Ghul, aí ele vai lá, dá uma chapuletada na Talia, embora mais a Talia come ele do que ele come a Talia, porque é a Talia que pega o Batman, aí ela engravida, e aí, cara, isso que eu gosto desse quadrinho, que ele é muito atual, assim, até pra discussão sobre feminismo e tal. Com a Talia grávida, o Batman fica muito possessivo. Ele não quer mais que ela faça nada, porque tudo pode perder o bebê, sabe? A Talia é uma guerreira, cara. Não, mas ela não pode, sabe? Ela não pode, sei lá, assim, dá pra ver claramente que se o Batman puder, ele vai prender ela num bunker que tem uma cama confortável e comida passando por baixo da porta, pra ela não se envolver mais com perigo, sabe? Ou seja, o Batman, a relação que o Batman, como um menino mimado, traumatizado que ele é, a relação que ele tem com as pessoas é só de posse. Todo mundo que ele vê à sua volta, ele tem uma relação possessiva. Então, uma vez que agora ele tem um filho a caminho,
Ele trata a mulher como uma propriedade. Ele tem uma noção de propriedade em cima da Talia e ele quer ter o controle completo sobre o corpo dela. Ela não pode fazer nada, nada. Veja, não tô nem entrando num debate sobre aborto, porque a Talia decide que vai levar a gravidez adiante, mas ele quer o controle completo. E aí o que é legal nessa história é que daí a Talia, vendo que o Batman tá perdendo completamente a cabeça, ela fala que teve um aborto espontâneo, que acontece mesmo, né? Início de gravidez é bem comum. Até o primeiro, principalmente até a 12ª semana, né? Até o 3º mês. Só que ela mente, né? E aí depois a criança nasce e tal, e vai para adoção, etc. Aí depois, quando eles fizeram o Damian, eles mudaram um pouco essa história, né? O Damian não foi adotado, a própria Talia criou ele. Mas enfim, então assim, a grande maioria desses grandes clássicos do Batman é nesse períodozinho aí, 86 e 89. Tem uns que são fora, por exemplo, o Longo Dia das Bruxas. O Longo Dia das Bruxas é anos 90 já. Corte das Corujas, o pessoal às vezes lembra também, Corte das Corujas é mais recente. Então tem alguns assim que são fora desse período. Mas o grosso mesmo é ali, entre 86 e 89. E aí, por que 89 meio que apaga a luz? Porque sai o filme. O filme do Tim Burton, parece que é a pá de cal. Não porque o filme seja ruim, mas parece que saturou, sacou? Tipo, todo mundo tava criando umas coisas foda com Batman, todo mundo criando umas coisas foda com Batman, aí chega um filme hollywoodiano, mainstream, surge a Batmania, no 89, Batmania foi um troço forte, só se via Batman em tudo que era lugar, aí meio que, sabe, assim, do tipo, teu. Pronto. Mas tu tem histórias do Batman muito ricas desse período, entre 86 e 89. Muito ricas. Batman Silêncio vai ter sequência. Cobrarei análise. Ai, cara, Silêncio é uma merda. Eles vão fazer um 2. Pra quê? Sabe que o 1 é tão ruim que às vezes pode ser melhor, né? Não é difícil fazer um melhor. Aliás, isso... Eu sempre falei isso, assim, ó. Eu fico vendo a galera querer fazer filme adaptando história boa. Cara, adaptar história boa é muito difícil, porque a história já é boa. Agora, adaptar história ruim é a melhor coisa que você pode fazer, porque é a chance imensa de você melhorar o material original. Eu, se tivesse hoje uma carreira de cinema, assim, de eu conseguir fazer um longa-metragem um atrás do outro, eu só tava adaptando coisa ruim, cara. Eu queria pegar, assim, as coisas mais lixo. Porque tu sempre vai melhorar, não é muito difícil tu melhorar. Aí o pessoal quer adaptar coisa boa. A coisa boa daí é fodido, né? Sempre vai ficar sendo comparado, sendo... Silêncio é um quadrinho que é bom de adaptar. É uma merda. O James Gunn joga muito com essa, né? James Gunn, o Kubrick também fazia isso, Eles pegam uns negócios meio meia boca e eles melhoram pra caralho. Gosto muito de Batman Gritos na Noite, que já tem vídeo aí no teu canal. Esse também eu acho que é um grande clássico que veio um pouco depois, né? Anos 90. Mas o Gritos na Noite também é do caralho. E é terrível, né? É um quadrinho que eu não consigo reler muito, não, cara. Ele é muito pesado. Gotham é propriedade feudal do Batman aristocrata? Olha, é uma leitura boa. Eu sempre falo isso, né? Esses personagens, eles têm 500 histórias. Então, tu dizer que sempre é assim, não. Vai ter história que não. Mas daria aqui pra dizer que, no geral, sim. Porque é, né, My City, salvar a minha cidade, Gotham precisa de mim, né? E o Batman tem essa coisa muito territorial, né? Tipo, se o crime tá acontecendo na cidade do lado, foda-se, o Batman tá cuidando de Gotham City. Eu acho que sim, dá pra pensar o quanto que tem um feudalismo de fundo nas ações do Batman, né? O que eu acho equivocado, eu sempre vou brigar, é ver o Batman como burguês. Quem vê o Batman como burguês tá praticando sociologismo de boteco. Não sabe nem o que é burguês. E nem lê as histórias do personagem. Ver o Batman como aristocrata, bom, aí faz todo sentido, porque tá na raiz da criação do personagem. Uma das principais referências dele é o Zorro, e o Zorro é um herói assumidamente aristocrático. O Zorro não é um burguês. Aliás, no Zorro isso é mais evidente ainda, né? O Zorro luta contra a burguesia. O Zorro é um aristocrata que se incomoda com a burguesia. Com uma burguesia que é sustentada pelo Estado, que é sustentada pela força militar. E aí, como o Batman foi muito baseado no Zorro, ele acabou herdando isso, né? Esse vídeo é um corte da Live do Caos que acontece no canal do Quadrinhos na Sarjeta todo domingo à noite por volta das 9h30, geralmente. Então curta e compartilhe este vídeo. E se inscreva lá no Quadrinhos Sarjeta, assim como aqui no Cortes da Sarjeta, pessoa vagabunda.